Jornal da Fã. Entrevista. Ricardo, eu já vou começar por essa minha observação. Eu observei ontem detalhadamente seu discurso após a fala da prefeita Emília Corrêa. Você foi do equilíbrio entre a cobrança, no finalzinho do seu discurso, daquilo que você entende que a gestão precisa melhorar, há uma, digamos assim, uma declaração pública enaltecendo a relação que tem acontecido, que tem se efetivado entre os gestores da prefeitura de Aracaju e os vereadores. A gente recorda, vou fazer só esse relato aqui antes de fazer efetivamente a pergunta, a gente recorda que você reclamava muito, você e outros vereadores, da forma como os vereadores eram tratados na gestão de Edivaldo Nogueira. E observei ontem na sua narrativa que há uma satisfação por parte dos vereadores na forma como vocês estão sendo tratados pela gestão de Emília Corrêa. E aí eu fiquei me perguntando o seguinte: como é que vai ser 2028? Claro que a gente não passou nem por 26 ainda. Com tanto enaltecimento público da gestão de Emília, o PSD vai ter discurso para fazer oposição em 2028? Bom dia, Narciso. Bom dia, Magno. Bom dia, turma aqui da Retaguarda. Bom dia, nossos ouvintes do Jornal da Fã. Veja, eu venho de uma formação enquanto homem, cidadão, enquanto agente político, de que dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Então, o que eu sou na minha vida particular, eu sou na minha vida pública. Então, não tem porquê a gente ter receio de reconhecer publicamente, Narciso, os avanços, os acertos de políticos que estão ou não estão no mesmo palanque da gente. Eu sou presidente da Câmara, eu sou vereador da cidade de Aracaju, fui eleito em outro agrupamento político diferente do de Emília, mas Emília é minha colega, eu não faço oposição visceral a ninguém, não sou dos que torcem para que ninguém dê errado e dessa forma eu vou crescer politicamente, vai dar certo alguma coisa para mim. Então, pelo contrário, eu torço para que a gestão da Emília dê certo, porque quando ela der certo, já falei isso várias vezes, vou repetir aqui, quando ela der certo, quem vai ganhar com isso é a cidade, quem vai ganhar com isso é a população, porque vai colher bons frutos. Então, ainda que em 2028, muito possivelmente, nós não venhamos a estar no mesmo palanque, eu não vou passar 25, 26 e 27 trabalhando contra a gestão de Emília, de quem quer que seja, como não fiz com Edivaldo, tendo uma série de chateações, né, da forma como Edivaldo tratava os vereadores, os mandatos da gente, que é muito diferente. É isso que a gente tem que ter a coragem de falar as coisas publicamente. Eu cresci vendo os políticos tergiversarem muito, quando ia para uma rádio, quando ia para uma entrevista. Eu sou de uma linha que eu tenho que tratar com a verdade. A população tem que ouvir a verdade. Não é um teatro isso aqui. Então, quando a gente, muitas vezes, tratava os problemas com o Edivaldo, ele fazia ouvido de mercador. Ele levava ali. Ó. Aquilo que você disse ontem, de que às vezes a gente falava uma coisa, a pessoa dizia, vou resolver. Isso. Na saída, isso. engavetava. Pronto. Aquilo que você falou foi direcionado dele. Não fui eu que vivenciei apenas, quase todos os vereadores. Quem era mais amigo do rei é diferente, né? Quem é amigo do rei tem os privilégios. Como eu era amigo do povo, eu pagava um preço mais alto. E continuo amigo do povo. Eu não sou da cozinha de Emília, não tenho trânsito livre na gestão dela, mas até agora tudo que nós sentamos para conversar com a Emília e os vereadores, a questão dos servidores públicos, sabe? Que é uma coisa que Emília ganha um ponto muito, muito forte com a gente. Vem um projeto, tem alguma coisa que os servidores procuram, a gente diz, olha, tá ruim, vereadores. A gente senta para conversar com a Emília, pera aí, vamos resolver agora. Então, pelo amor de Deus. E antes era muito diferente, né? Eu dou nome aos bois, senhor Jefferson Passos, mão de tesoura mesmo, era na mão grande mesmo, sabe? Mão pesada pro lado do funcionalismo público. O próprio Edivaldo. E eles têm formação de esquerda. Eu não disse que a esquerda é para trabalhar pelo trabalhador, para defender os interesses do trabalhador. É o contrário aqui em Aracaju. É a direita que mais defende o trabalhador e a esquerda parece que quando chega lá, dá as costas. Eu tenho formação de esquerda. Minha família, a vida toda apoiou Marcelo Deda. Nós votamos todas as vezes em Edivaldo, em Deda. Então por isso que eu estou tranquilinho aqui para falar. Eu cresci ouvindo dizer que era João Alves, Albano, não sei quem, a direita de Sergipe, que maltratava o funcionalismo público, o trabalhador. Mas eu ouço dizer dos sindicatos que estão lá o tempo todo com a gente, que João foi um excelente prefeito para o funcionalismo público. E eles reclamam, não sou eu. E aí vocês vão atrás dos servidores. Eles reclamam muito das gestões de Edivaldo.
Então, é preciso aprender com os fatos históricos. É preciso a gente tirar lições. E que Edivaldo tire lições disso, que ele pode voltar a ser prefeito daqui de Aracaju, outros podem voltar, ou então novos surjam, que tem que valorizar o funcionalismo, tem que acreditar na coisa pública. Tem coisas que são constitucionais, não dá para você querer mudar a regra do jogo. Eu vou privatizar a saúde, eu vou privatizar a educação. Nunca vai. Muito difícil fazer isso. Vai ter uma série de problemas. Muitos querem. Edivaldo engatinhou fazer um negócio lá na saúde do município por 25 anos, 2 bilhões e meio e tal. A gente viu o esboço, né? A minuta do negócio. Então, não vai conseguir. Então, é apostar no funcionalismo público, capacitá-los, é dar condições de trabalho, porque ninguém, Magna, Narciso, vai trabalhar bem insatisfeito, com remunerações muito aquém do que merecem, vendo outras profissões parecidas, correlatas, ganhando muito a mais no Estado, na União, e aqui no município de Aracaju, uma vergonha. Então, pior, vamos dar um exemplo, conselheiro tutelar de Socorro da Barra ganhando muito mais do que o conselheiro tutelar de Aracaju. Então, são essas coisas que a gente tem, essas injustiças que a gente tem que consertar. Quem foi chamado para a política, quem veio, tem a vontade de fazer isso. É o que eu disse ontem na minha fala. Vontade política. Uma pasta que vocês reclamam, antes de fazer uma outra pergunta, só uma informação de última hora aqui, nos chega através do Lucas Gama. Um acidente aconteceu na BR-101, na altura da Ambev. A informação é de que um motoqueiro, infelizmente, tentou fazer uma manobra errada, chamada roubadinha, e foi atingido por um micro-ônibus. As imagens estão agora no YouTube, no fanf1.com, no @portal FanF1 no YouTube. Imagens nos enviadas aí pelo Lucas Gama. Uma moto foi atropelada e bateu em um micro-ônibus. Segundo o Lucas Gama, a responsabilidade aí é do motoqueiro que tentou fazer uma manobra errada, a velha e chamada roubadinha, e acabou atingindo. Segundo informações também do nosso ouvinte, ele foi encaminhado em estado grave ao Hospital de Urgências de Sergipe. Não tem 1h30 que o Dr. Hilton falou sobre este assunto aqui no Jornal da Fã. A quantidade de acidentes que o Hospital de Urgências de Sergipe recebe de motoqueiros todos os dias. É uma pauta que precisa entrar no farol, viu, Ricardo, das autoridades aí. Narciso, vejo, só fazendo um parênteses em relação a isso. Nós que rodamos muito em Aracaju, é de uma imprudência tremenda, como os motoqueiros cruzam a gente. Às vezes a gente toma um susto que do nada aparece cortando já a gente. Eu sei que tem a facilidade deles serem pequenos, né, de entrar numa brechazinha entre um carro e outro e tal. Tem aqueles que trabalham com isso, que precisam da agilidade, pronto, mas é preciso. Mas a turma da entrega de comida ali, né, daqueles aplicativos, todos eles mesmo passam por cima de canteiro e vai num vácuo de um carro de outro e por trás de um caminhão e do nada aparece. Isso tem causado acidentes. E aí traz despesa para o erário público, estão colocando as vidas deles em risco e de outras pessoas inocentes, né? Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, o Ricardo Vasconcelos. Como eu ia fazendo a pergunta, vocês reclamavam muito também da forma como as emendas eram tratadas e também da Secretaria Municipal de Saúde. Qual é o quadro de momento? Veja, Secretaria Municipal de Saúde, pelo que a gente ouve da população, houve uma melhoria considerável. Você não vê mais reclamação da saúde no município de Aracaju. Falei até isso na minha fala, parabenizei Débora. Débora, ela é bem tranquila, bem sensata. Ela não é daquelas que gosta de botar a sujeira para debaixo do tapete, de postergar o problema. Ela é resolutiva, pelo que eu já vi. E ela não se vê, mas eu disse ontem, será que não tem problemas? Claro que ainda tem. Mas o que a gente percebe, ouvindo os usuários, conversando com a população, é que a saúde realmente deu uma guinada e melhorou muito, né? Ontem eu estava vendo, a prefeitura está fazendo implante de anticoncepcional, e plantou um nomezinho assim no negócio lá. E você vê, a maternidade ampliou seu serviço, que era uma coisa que a gente vinha brigando muito para fazer aquilo lá, né, na maternidade Luz Nogueira. E as unidades básicas de saúde também melhorou bastante essa questão das filas, o tempo de espera, exames, cirurgias. Então, tá aí, tá colhendo os frutos, né? Então, só colhe quem planta. Você colhe coisas boas, você planta coisas boas. Você colhe coisas ruins, você planta coisas ruins. Então, a gente tem que elogiar quando está acertando. Com relação às emendas parlamentares, estão sendo executadas? Vocês estão sentindo por parte da prefeitura um tratamento diferenciado? É diferente, mas ainda está tendo problemas nessa execução. Tá? Ontem Emília ouviu algumas cobranças de alguns vereadores, mas é melhor. É muito melhor do que o período de Edivaldo.
Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã, Ricardo Vasconcelos, presidente da Câmara Municipal de Aracaju. Descubra o Águas da Barra, um bairro planejado que une natureza, lazer e qualidade de vida na Barra dos Coqueiros. O primeiro bairro Parque de Sergipe, reúne orla, áreas verdes, praças e o pôr do sol mais bonito da região. Tudo isso a 2 minutos da rotatória da Barra. Conheça o estande da Urbana e aproveite as condições especiais para quem quer morar ou investir com segurança. Ligue 998035566, 998035566 ou siga no Instagram, @Urbane Incorporadora. Águas da Barra é natureza, lazer e qualidade. E tudo isso é Urbane. No Shopping Prêmio, o carnaval já começou. É alegria, cor, música e diversão para toda a família. É o Carna Prêmio, com uma programação gratuita feita para você e sua família. Faça as suas compras, resolva tudo em um só lugar e aproveite a folia. Tem aula de coreografia, bandinha de frevo, bloquinhos kids e o bailinho do carnaval. Confira a programação completa no Instagram, @Shopping Prêmio, e aproveite. Até 15 de fevereiro, viva o carnaval no Shopping Prêmio, o nosso shopping. Plano diretor. Qual é a expectativa, presidente? Eu vi também ontem no seu discurso uma cobrança que você fez para uma maior agilidade. Inclusive é o presidente da IMURB e secretário de Infraestrutura, o Sérgio Guimarães. Cobrei ontem, Emília, a resolução da questão do esgotamento sanitário em Aracaju. Muitos esgotos ainda sendo lançados nos nossos canais, caindo nos rios, nos mangues. Reserva do Tamandaí, 13 de julho, Almirante Tamandaré aqui, Soledade, Bugio, são problemas que se arrastam há décadas em Aracaju. E você, vamos lá, Emília, você chegou para resolver. Então, você prometeu que também ia ver essa questão, a gente precisa, que esse problema aqui ainda não está avançando. E ela anotou, ela disse: Ricardo, eu estou trabalhando, estou conversando com o secretariado, a gente vai ter que resolver. Porque se a gente procurar conhecer um pouquinho além dos problemas ambientais, há um problema seríssimo, Magna, Narciso, em relação a essa questão de esgoto também nos mananciais, nos rios da gente. O esgoto é riquíssimo em metais pesados, cobre, mercúrio e tal, tem tudo ali no esgoto. Não é coliforme fecal apenas, não é isso, não é mau cheiro, tem uma série de problemas. Aquilo ali vai para a água, isso ali vai para o mar, isso vai para o rio, o cara pesca, a gente come e vai tendo efeito cumulativo desses metais no nosso organismo. Por isso que aumenta também muito mais, não é só agrotóxico, não é só isso, genética, tudo não. Nós temos uma cadeia para a gente ter uma série de problemas aí com a saúde pública. Então, é um problema que, como eu falei na minha fala, às vezes passa imperceptível aos olhos do poder público, mas a gente não pode, né, deixar essas coisas menores estarem se agravando. Então, cobrei essa questão, cobrei a questão do plano diretor, mais creche para a cidade, fiz um apelo à prefeita Emília, que eu venho nessa luta pela construção de um asilo público municipal em Aracaju há muito tempo. É uma das poucas cidades em termos de capital que a gente não tem um asilo público, né? Só temos asilo aqui em Aracaju para as pessoas que podem pagar e aqueles que não podem pagar. O valor é muito alto para colocar um idoso que às vezes fica ali no final da vida sem o amparo da família, e fica dependendo dos vizinhos, de amigos, de outras pessoas para cuidar dele. Então, é preciso Aracaju ter um asilo público municipal. A Emília me escutou, já conversei com ela, nem que eu tenho que colocar todas as minhas emendas para isso. Mas é um custo manter, não importa. Com o povo não se faz esse tipo de economia de palito. Então, não é porque o idoso às vezes está ali com 80 e tantos anos, 90 anos, que não volta mais, que a gente vai deixar para lá. Às vezes o político se preocupa em fazer coisas que tenham retorno do voto. Não é para isso que a gente está. Então, cobrei o asilo público municipal de Emília e, mais contundentemente, eu cobrei o plano diretor. Né? Desde 95, 96 que nós temos um diagnóstico, um plano que foi aprovado em 2000 e não dá mais, não dá para Aracaju. Você vê outras cidades menores aqui em Sergipe, vai estar discutindo a revisão do seu plano diretor e a gente, como eu sempre disse, engolindo um elefante, se engasgando o tempo todo com a formiga. Então, vamos dar essa resposta à população, vamos fazer esse plano diretor, porque nós temos capacidade para isso, nós temos condições de resolver essa questão do plano diretor. Está lá na IMURB, já passou o ano 2025, eu venho aperto, vou cobrar mais. A Emília sabe como é que eu sou. Plano diretor tem que vir para a Câmara. Então, ela ontem não quis se comprometer em termos de prazo, mas nós vamos cobrar esse prazo sim, porque não dá para fechar 2026 sem um plano diretor. 7h56. Você quer facilidade de verdade? O Banese Card, cartão do Sergipano, tem tudo que você precisa em um cartão. Ele é 0 anuidade, com benefícios Eloflex, e você pode parcelar suas compras com tranquilidade e sem complicação. Para garantir o seu é fácil. Baixe o aplicativo, solicite o cartão e pronto. Agora é só alegria com o verdinho no bolso. É prático, seguro e cheio de vantagens. Tá fácil, tá Banese Card. Condomínio Belleville, Litoral Sul, a 78 quilômetros de Aracaju, localizado numa das regiões turísticas mais encantadoras do estado, próximo à Praia do Saco, Abaís e Mangue Seco. Condomínio náutico com área privada para embarcação e acesso ao mar. Condomínio Belleville, vendas Marcos Slim. Telefone de contato 999693000, 999693000. Agende sua visita. Meu caro Ricardo, como é que vai ser o comportamento da Câmara Municipal de Aracaju neste ano de 2026?
Como bem perguntou Magna, a prefeita Emília Corrêa, houve um momento de tensão no início da gestão, na relação, agora parece que as coisas se apaziguaram. Qual é a sua expectativa enquanto presidente do parlamento? E aproveito para fazer aqui a cobrança do Miguel do bairro Santos Dumont. Ele disse que nos bairros estão sendo as ruas recuperadas, mas não estão colocando faixas de pedestre. Essa questão das faixas a gente já cobrou um pouco a Nelson, né? Acender algumas e pintar novas. Mas aí é realmente uma situação que precisa ver. A gente já percebeu isso também. Em relação a como vai ser 2026, um ano de muito trabalho, de muita responsabilidade. Eu ontem fiz até uma fala para a imprensa que quando fui questionado se haveria um risco de 2026 ser um ano meio estremecido, de ter esses conflitos. Pelo crime eleitoral. E porque a Emília pode estar de um lado, a gente está do outro. E eu disse que a gente tem que saber separar as coisas, porque se a gente deixar, né, se contaminar pelo calor, pela emoção da disputa eleitoral, a gente pode trazer problemas para a cidade. Então nós não vamos permitir que isso contamine a relação administrativa, a parte da gestão. No campo político, a gente vai para a rua para cada um defender o seu projeto, as suas ideias. Mas no campo da gestão, no campo administrativo, daquilo que interessa a cidade, nós não podemos recuar nos avanços dessa relação, que é uma relação hoje muito republicana, uma relação muito madura, muito respeitosa, muito harmônica, e isso a gente tem que manter até o último dia. Não importa quem vai ganhar, não importa quem vai perder. O que importa e que nós temos que dar o exemplo para a sociedade é que nós somos muito altivos, muito maduros, e o que a gente quer é fazer Aracaju se desenvolver. E para isso tem que as partes ajudarem, colaborarem, e isso a gente está fazendo. Estamos entrevistando o Ricardo Vasconcelos aqui no Jornal da Fama. Magna Santana quer trazer a sua pergunta a partir do que você ouviu ontem dos bastidores. Fique à vontade. Sim, Narciso, bom dia, presidente, mais uma vez seja bem-vindo. Ontem, realmente, Narciso já fez aí uma apanhada da sua fala. Ontem uma sessão, né, muita gente, mas meio que até festiva, podemos dizer, né, de retorno, enfim, até muita gente, enfim. Mas sua fala foi bastante interessante, fez um apanhado. Queria que o senhor só falasse, está me aproveitando esse discurso, a questão do prédio, né? A questão do centro de que realmente é ficar naquela região, você deu um enfoque bem interessante, então, esclarecer se esse prédio sair, o local será realmente ali na antiga Atlética, o que é que você pode nos adiantar sobre isso? Você falou agora há pouco sobre, e Narciso citando o exemplo do acidente, né, envolvendo motos, doutor Hilton, a gente sabe como isso ocupa os leitos hospitalares, o prejuízo, mas vocês estão liberando os mototáxis mototáxi, motoboy, esse tipo de transporte. A Câmara de Vereadores vem discutindo, porque ajudou a resolver a questão do táxi lotação, mas tem essa turma que também quer. E há uma reação também, por outro lado, da SMTT muito preocupada em relação a isso. São Paulo discute muito isso. E a gente sabe, viu agora. Então, que você pudesse citar. E a questão política, que você falasse um pouco aí. Você é o suplente do André Moura. E está muito burburinho mesmo. A coisa está meio que ainda muito tensa em relação. Ele é o 01, mas parece que virou só o 01 no anúncio, que não é o 01 da prioridade, parece que até dentro do grupo. E isso está criando um sentimento, assim, de meio que de abandono, né? A gente tem essa sensação de que o André é como se estivesse assim, eu estou meio assim, tem, mas eu não tenho, né? Então, isso realmente está acontecendo, você que está nos bastidores, você é o primeiro suplente, é o que defende. A história do Alessandro não está muito, tirou foto de mãozinha, mas parece que na prática isso realmente não está valendo. Se avaliasse isso e se o efeito liminar Valmir tem algum impacto sobre isso? Magna pontuou a questão inicialmente do mototáxi. Não há, Magna, essa discussão na Câmara hoje. A gente depende que o Executivo encaminhe, nós não temos competência para apresentar nenhuma lei nesse sentido. É preciso que o Executivo starte esse processo e encaminhe para a gente. Então, a gente não tem nem muito o que fazer agora. É um serviço que está sendo prestado na cidade de forma muito precária, de forma muito perigosa, de forma desorganizada, e não dá para continuar assim. Mas não está avançando nada nesse momento. Tá? O táxi de lotação já avançou, muitas outras coisas avançaram, mas a regulamentação do Uber, do mototáxi, essa turma aí, que também precisa disso, está parado, não está avançando.
Outro ponto foi essa situação de André, né? A sua sede. Ah, sim, a sede, vamos para a sede. Então, veja, você está lá constantemente, e tantos outros profissionais da imprensa estão por lá e vê como, meu Deus do céu, a Câmara de Aracaju deixa muito a desejar. Né? Ontem era um evento só do secretariado de Emília ali acompanhando ela e os vereadores, e não deu para ninguém sentar, não deu, é um negócio sério, um problema. A vergonha, assim, apecena muito, envergonha a gente, né? Mas tô tentando, tô nessa batalha de conseguir esse terreno e conseguir os recursos. Eu acredito que a gente vai ter que fazer uma PPP para a construção disso. É o melhor para a Câmara mesmo. Constrói o que a gente pagaria de aluguel, ao final é batido no valor e é dado o prédio para incorporar o patrimônio da Câmara. Então, vai ser feito algo ali. O terreno hoje que a Prefeitura está trabalhando para entregar a gente é o da Atlética. Tinha uma dívida, está fazendo, já finalizando agora essa compensação, essa possibilidade de fazer a dação em pagamento. Então, eu acredito que a gente possa vir a construir ali na região da Atlética. O que eu lamento é que não deu para eu finalizar minha gestão entregando isso à sociedade, né? Um prédio moderno, uma estrutura bem melhor, mas eu não penso dessa forma. A gestão ela é continuada, ela é impessoal, não foi comigo, que seja com o próximo presidente. Eu vou pavimentar o caminho para que ele faça. Né? Alguém tem que resolver o problema, né? Então, Nitinho tentou muito, conseguiu um terreno aqui próximo no fundo do Capucho, mas também não conseguiu avançar. Eu estou tentando, não vou conseguir entregar, mas que vamos agora ajudar eu e Nitinho, que estamos lá com o vereador, ao próximo presidente, se for Nitinho, se for outro qualquer, a finalizar esse processo. Mas é duro, é muito doloroso, tem uma série de problemas. Quando a gente acha que está avançando, que vai dar certo, volta para... É o verdadeiro suplício de Tântalo. Né? Quando você acha que está resolvendo, volta para baixo. Então, outro ponto foi essa questão de André com Fábio. Eu vejo que é uma aliança muito consolidada. Não é à toa que o governador, juntamente com o André, me colocaram na pré-candidatura à primeira suplência. De fato, ainda o processo está, né, se afunilando, tem muitas pessoas ainda ligadas ao governador que não declararam apoio ainda, André, a gente percebe isso, já viu, mas Fábio vai chamar o feito à ordem, André também está apontando ainda quem é que estaria ainda dentro dessa possibilidade, desse radar para estar declarando apoio, fazendo campanha. Então, eu acho que no momento certo as coisas vão ficar mais redondinhas, e o governador, que já declarou 2 pré-candidatos, que é o Alessandro e o André, ao final tudo vai dar certo. Eu sou dessa linha. Você tem conversado com o André Moura? Tem ouvido a ele nessas últimas semanas? Eu conversei, eu estava viajando, né, de férias. Sim. Cheguei na segunda, antes de ontem, não. Cheguei ontem de madrugada, na terça. Conversei uma vez, conversei com o Fábio também. Não vi nenhum tipo de ressentimento, não vi nenhum tipo de problema. Mas, anteriormente, André já tinha apontado alguns nomes para mim, eu ajudar, junto a Fábio, ao PSD, a gente trazer. Tinha outros que a gente achava muito difícil. Para mim não foi novidade o que aconteceu em Lagarto. Não foi. Já estava dentro do esperado. Por isso que não vi nenhum problema. Sérgio tem os compromissos dele político com o senador Rogério, com o Alessandro, que me encaminharam emenda. Normal. Tem coisas que a gente também tem que compreender. A gente tem que usar o bom senso e compreender. Não pode ficar se chateando com determinadas coisas, porque todo mundo tem sua trajetória política, todo mundo tem as suas alianças. A gente vai tentando se amoldar ali, se ajeitar. Eu acredito que outras coisas acontecerão em Lagarto, por exemplo. Né? Não deu com o Sérgio, talvez dê com Hilda. Por que não Hilda está com a gente? Hilda também faz parte do arco de alianças de Fábio. Então, não dá com um, vamos procurar outro que não tenha nenhum problema, que tenha afinidade com o nosso projeto, que pense com a gente também. Então, vamos tocar no barco. Não é assim, não. Nada tá impossível de acontecer aos olhos daquele que é justo e que trabalha tanto. Durante aquela semana em que houve aquela investida contra o André Moura, principalmente por parte do Alessandro Vieira, algumas pessoas nos bastidores diziam assim, mas como é que Ricardo Vasconcelos vai numa pré-candidatura como essa? André é acusado dessas questões aí lá no Rio de Janeiro. Na semana passada, o senador Alessandro Vieira nos concedeu aqui entrevista e disse, confirmou publicamente, que Garotinho não entregou, melhor dizendo, nenhum tipo de prova à CPI contra André Moura. Como é que tem sido vivenciar esse clima, digamos assim, de tensão e de acusações à candidatura que você faz parte? Só prova, Narciso e Magna, que o que eu falei quando eu fui interpelado primeiramente sobre essas brincadeiras de mau gosto, né, para não dizer outra coisa, né, de Garotinho,
eu tava falando a verdade. Garotinho foi lá, participou de uma audiência ali com o Alessandro numa CPI e falou besteira que só. Ele tá tirando pra tudo que é de lado. Ele é candidato, ele é pré-candidato ao governo, ele quer se aparecer, quer lacrar. É um cara que respondia a milhões de processos, a família toda, todo mundo foi preso. Escutar garotinho, dar ibope a garotinho é algo que, pelo amor de Deus, não tem um mínimo de prudência. Mas aí, às vezes, o jogo sujo que ele tá fazendo serve a alguém. O que ele está fazendo é muito interessante para quem está disputando com o André. Então, eu ouvi André, né, dizer, olha, eu vou resolver com o garotinho na justiça. André Pérez já entrou com mais de 11 ações contra ele, para ele provar. Garotinho atirou em todos os secretariados, que todo secretariado do governador do Rio lá não presta, o governador do Rio, uns deputados, critica André Moura porque André é o secretário da Casa Civil de Governo lá do Rio de Janeiro. André recebe todos os deputados. Inclusive tirou foto com esse deputado lá que está com esse problema lá, o TH Joias. Sim, e tirou foto. Eu me relaciono com várias pessoas. Amanhã eu posso ter um vereador meu que é meu amigo e irmão, tá lá, que se envolve com algum problema. E tem fotos minhas com eles. E aí? Pelo amor de Deus. Então, se aproveitaram disso de André, como se aproveitaram de Garotinho, melhor dizendo, contra André, que é uma questão política local, que o Garotinho quer voltar ao cenário político, lacrando, queimando todo mundo, esculhambando todo mundo. Sabe? Porque rede social hoje é assim, né? Só bota o cara pra ficar em evidência ou crescer. Se ele falar mal todo mundo, atacar todo mundo, esculhambar com todo mundo. E Garotinho tá se aproveitando disso, né? Só falando uma arruma de asneira, de mentira, inventando com arruma de lação, jogando pro ar e colou. Mas o bom é que eu tô em evidência, eu tô na mídia. Então é um ser repugnante. É um cara que não tem moral pra falar de ninguém, é um cara mais sujo que pau de galinheiro, mas tá aí, conseguindo espaço, porque muitas vezes dão só porque tem essa lacração política. E pra eu estar com o André, eu tinha que me certificar, sabe? Que realmente tudo aquilo que acusavam ele não procedia. Então vai lá no site do STJ, do Tribunal de Justiça, vocês vão ver se André é aquilo que muitos propagam. Não é à toa que Fábio também está com o André, a gente tem responsabilidade, a gente tem o nome da gente para dizer lá. Então André não é isso que inventaram, mas inventaram para derrotá-lo politicamente. Né? Inventaram muita coisa. Então, agora André também vai ter a reação dele, vai vir para cima. E eu espero que a verdade venha à tona. Mas esse jogo político é normal nesse momento pré-eleitoral. Uns se aproveitam, outros às vezes alimentam, né? Instigam, às vezes até fazem algumas coisas condenáveis, né? Mas é isso, né? Quem tá na política tá sujeito a isso. Gente, imagine morar em uma casa linda, com suíte, quintal e toda a segurança em um condomínio fechado e ainda pertinho do mar na Barra dos Coqueiros. A construtora Célio está realizando o seu sonho de morar no Barra Garden. Casas de 2 ou 3 quartos a partir de R$490 mil, prontas para morar ou em construção para você se planejar do seu jeito. Mas são poucas unidades com condições imperdíveis. Visite a casa decorada e se surpreenda. Barra Garden, o seu Célio na Barra dos Coqueiros. Você não vai querer saber de outra vida. Informações 3217-9693. 3217-9693. Quer ter um parceiro de verdade? Vá para o Shopping Praia Sul para fazer o seu negócio prosperar na zona de expansão. No Shopping Praia Sul você vai encontrar estrutura completa, segurança, fluxo de clientes garantido e investimento em marketing o ano todo. Fale com a nossa equipe e encontre uma forma de fazer o seu negócio prosperar indo para o Shopping Praia Sul. @Shopping Praia Sul no Instagram ou pelo WhatsApp 99803-1212. 99803-1212. Shopping Praia Sul, era tudo que faltava. Mandando um abraço aqui para o Léo. O Léo diz aqui, por favor, se puder, parabenize meu pai. É o Marcos Aurélio, está fazendo 64 anos de uma vida dedicada à família. Torcedor do Dragão e do Vascão. Haja bom gosto em uma pessoa só, Léo. Rapaz, torcedor do Dragão e do Vascão, haja bom gosto, rapaz. Seu Marcos Aurélio, Deus abençoe, muitos anos de vida, saúde, paz e muitas alegrias. Vida longa aí ao lado da família. Brinde muito no dia de hoje. Mandar um abraço aqui também para o Prefeitinho, colega radialista lá de Lagarto, que também está aniversariando hoje. Prefeitinho, o homem diz online, um abraço, meu filho. Deus abençoe sempre sua vida e sua carreira, sua trajetória aí no Centro-Sul de Sergipe. E também para o linguarudo fofoqueiro do Zé do Povo. Ô Zé, parabéns, Deus abençoe, saúde, paz e muitas alegrias em sua vida. Hoje, o Cantinho da Fofoca vai estar lotado da galera que vai lá parabenizar o Zé do Povo. Presidente, expectativa para
este ano de 2026 dentro da Câmara Municipal de Aracaju. Na Assembleia Legislativa, o presidente Jefferson Andrade prometeu uma fiscalização mais dura, mais contundente com relação à presença dos parlamentares na sessão. Câmara Municipal de Aracaju tem vereador que, assim como o senhor, que deve ser candidato, a cobrança vai ser cobrada ou não. Recebo aqui também do Carlito Neto uma informação seguinte, ele faz a seguinte pergunta, sobre as frequentes ausências da vereadora Moana, que é uma crítica que o presidente já conhece por parte da população que vem questionando. O que ele acha o que o presidente acha das frequentes licenças? Narciso, Magna está aqui me cobrando que eu não dei a resposta em relação ao efeito Valmir. Se isso assustou muito o nosso agrupamento e tal, eu vou responder bem rápido. Veja, eu acho que esse furdunço todo aconteceu porque a oposição não tinha um pré-candidato, né? Então, com essa possibilidade de Valmir disputar a eleição com subjúdice, né, com liminar e tudo mais, deixou o pessoal um pouco mais animado. E pelo menos ter a possibilidade de ter um candidato para disputar com o Fábio. Mas eu estou muito tranquilo, eu acredito que Fábio tem todas as condições objetivas para ser reeleito, porque talvez seja o governador mais produtivo de toda a história de Sergipe. São 2 viadutos aqui na minha cidade, é a questão da saúde pública avançando, a questão de escolas a cada 12 dias sendo entregues, é uma escola a cada 12 dias reformada, novinha, e a questão de rodovias, e a questão de infraestrutura para todo lado, a agricultura papocando, servidor resolvendo uma série de problemas. Então, Fábio, tenho que mostrar. A turma tem que entender que política não é gritar, não é fazer firula, não é... Mas eu sei que rede social é muito forte ainda, tá, esse joguinho, mas a parte da entrega ela é muito mais importante. Não está mais conseguindo tapar o sol com a peneira, não está mais dando para enganar tão facilmente a população. O povo está vendo aí o trabalho de Fábio. Então, eu acredito que foi mais esse efeito Valmir, foi só mais um ponto, né, que a oposição tenta, né, se aproveitar disso, mas que para o agrupamento da gente foi algo muito natural, porque Fábio não iria ser pré-candidato nesse momento, candidato mais à frente, sozinho. A gente já sabe que vai ter alguém para disputar, então isso é natural, ou sendo Valmir, ou sendo quem quer que seja, nós vamos estar preparados na rua para defender o legado do agrupamento, defender o governo de Fábio, que é o principal, porque a gente tem muito a mostrar para a sociedade. Fábio, né, tem avanços, tem muita coisa para mostrar para a sociedade, então não tenho dúvida que a gente vai conseguir lograr isso como logrou em 2022. E em relação a 2026 na Câmara, eu tenho tranquilidade. Em 2024 eu estava lá como presidente, era a nossa eleição, a gente tem que estar mais ainda na rua, e a gente não faltou sessão, foi tudo tranquilo, o debate Magna acompanha a gente, o debate foi em altíssimo nível, eu tenho essa preocupação, né? De não deixar o negócio, a peteca cair. Então, não tem esse negócio de falta, não tem esse negócio de estar caindo quórum. Lá na Câmara, eu já estou pronto aqui para daqui e para lá. Então, eu seguro bem isso, tomo conta junto com os vereadores. Então, não estou preocupado com o ano eleitoral em relação à Câmara, tá? E alguém questionou aí a questão das licenças da vereador licença. Moana. Isso é algo natural, todo parlamento. O vereador tira uma licença para interesse particular, ela é sem remuneração, ele não recebe nesse período que ele está afastado, e todo mundo tem suas questões, sua vida, né, suas questões particulares. Então, de vez em quando, tem um vereador que sai colocando, né, isso lá, pede para se afastar, e a gente vê com toda a naturalidade, o parlamento aprova e ele segue a vida dele. Então, não é estar licenciado ganhando sem trabalhar, não é isso, tá? Então, a vereadora, por exemplo, como ele questionou aí, a vereadora Moana, ela pediu agora uma licença para interesse particular para ela ficar resolvendo o problema particular dela. Então, normal isso é do parlamento. Olha, aqui no YouTube, vários comentários. Aqui o Igor Gualberto diz aqui: parabéns ao presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos, por seu bom posicionamento e pelo trabalho que vem fazendo para o povo de Aracaju. A Maria Faustino também a mesma coisa. Parabéns, Ricardo, sua dedicação e compromisso faz a diferença. Aqui também a Rita parabeniza. O Pedro Gonzaga diz aqui: garotinho, operação chequinho 2 vezes, operação caixa d'água, candidatura indeferida, preso 5 vezes, 25 milhões de propina.
O Luiz Heitor também parabeniza aqui. E o Cícero Hugo diz aqui: quero pedir ao nosso vereador presidente da Câmara que cobre da prefeita o término da construção da Escola Municipal Olga Benário, que passa de 2 anos e meio já. Anota essa aí, Ricardo, anota também a outra que veio com relação às faixas de pedestre. O Charles do Santo Antônio diz aqui: Narciso, pergunte a Ricardo qual a opinião dele sobre o problema do vice com Emília. Você agora virou pó royal, se vire aí. Veja, eu não tenho maiores detalhes o que é que levou a esse mal-estar entre eles, né? Estão quase meio que rompidos aí politicamente. Meio não, totalmente, né? A gente sente falta de Ricardo nos eventos da Não prefeitura. seja bonzinho né? não, presidente. Meio não. E a gente sente falta. Ontem mesmo eu esperava que ele estivesse lá na Câmara para a gente começar o ano legislativo com a prefeita, com o vice-prefeito, todos os vereadores. Ele não foi, mas de fato, né, eles precisam dialogar mais, precisam conversar para ver se consegue restabelecer essa parceria política que eles têm e tocar a gestão, né? O Ricardo, ele é muito altivo, a Emília também, eles querem mostrar trabalho e para isso é preciso as partes dialogarem bastante, né? Para que um não incomode o outro. Então, eu acredito que está faltando mais um diálogo próximo, né? Eles precisam conversar olho no olho, deixar alguma desavença de lado e tocar o barco, juntos. 8 horas e 24 minutos, vamos à participação do povo aqui no Jornal da Fã. Bom dia, Narciso, todos que fazem a Fã. Bom dia a Ricardo. Só contribuir com a fala de Ricardo no tocante à valorização do servidor público. Né? Sou de esquerda, né? Tenho um pensamento de esquerda, mas é inegável, né, a valorização que o servidor público de Aracaju teve agora com a prefeita Emília em seu primeiro ano. Né? E mostrou que bastava a questão da vontade política. Isso foi feito com a contribuição da Câmara de Vereadores, é claro, né, nesse sentido. Acho que o governador Fábio Mitidieri deve ir por essa mesma linha, porque o governador Fábio Mitidieri não tem valorizado os servidores públicos, né? Os servidores públicos do Estado têm sofrido bastante com a desvalorização e o Fábio Mitidieri não avança, e acho que a prefeita Emília dá exemplo de como é que deve ser feito. Basta vontade política. Bom dia, Narciso. Que Deus abençoe a todos nós. Mas aqui é o Edson de Socorro. Estou vendo agora o presidente da Câmara, Ricardo, falando de garotinho, que é isso, que é aquilo. Mas ele esqueceu também que André é a mesma coisa. Se não for pior que garotinho. Ele julga garotinho, mas esquece que André também já fez. O que André é também, né? Fica a dica, né? Bom dia, Narciso Machado. Que Genivaldo, taxista aqui de Aracaju. Narciso, me responda uma coisa, eu gostaria de, se possível, fazer uma pergunta ao entrevistado aí, o presidente da Câmara. Ele está falando de garotinho, que não tem crédito, realmente não tem crédito, e que tem muitos processos. E o que é que ele me diz sobre o ex-deputado André Moura, sobre os processos dele, se já foram resolvidos, né? Eu até agora não sei se foi, né? Eu gostaria de saber. À vontade, presidente. Veja, é isso, eu não recordo o nome dos dois rapazes que participaram com a gente, é isso que a população tem que entender. Eu vou perguntar, quais processos que André tem? Eu sou gestor da Câmara. Eu posso ter algum problema mais na frente com o Tribunal de Contas, ter algum processo, porque alguma coisa que na minha gestão administrativa lá, alguém fez alguma coisa errada e tal, mas e eu agi de forma dolosa para desviar algum recurso, eu fiz alguma coisa, eu roubei, eu fiz alguma corrupção, porque criaram isso no subconsciente popular de que André era isso, era aquilo e tal. Certo, mas quais processos mostrem? O processo que André teve no STF, que fez aquela transação penal, foi uma questão do telefone celular lá, que usou em Pirambu, e o negócio de uma conta lá no Mercadinho, que o assessor pegou um negócio lá. Veja,
Se o assessor é ligado a ele, tudo bem, já respondeu, mas veja, não foi desvio de merenda, de saúde, de coisas escandalosas. Se o assessor dele errou e estava ligado a ele, ele pagou, tal, mas não é algo que a gente diga, ai meu Deus do céu. Então, o que eu conheço é isso. E tá aí, não tem processo nenhum condenando ele, não tem nada que impeça ser candidato. O problema é que assim, sabe, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Disseram assim, André tem um monte de processo, André é processado, André é corrupto, André é... Certo, cadê? Não tem. Sim, mas como é? Me lembra muito o caso daquela escola do Rio de Janeiro, o mesmo estado que ele está trabalhando lá, que disseram que o dono da escola estuprou uma criança, acabaram com a família do cara, acabaram com a escola, quebraram o cara, depois de não sei quantos anos descobriram que quem inventou a história foi o concorrente dele. Certo, e agora? Para recuperar a vida do cara, para reparar o negócio do cara, tudo. Olha, meu amigo, meus amigos, vocês que estão falando aí, olha, o jogo da política ele é muito sujo. Tomem muito cuidado para vocês não serem feitos de massa de manobra. A gente tá aqui, a gente sabe quem é quem. Então, agora em campanha vão dizer, e por que não vem à tona esses tais processos de André? Cadê? É só falando, é só o povo falando que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é isso, que é aquilo. Só palavras soltas ao vento. Cadê? Pirambu lá, que ele foi prefeito, que ele foi deputado federal, que ele foi aquilo, tal, a mulher dele ali também já para tudo. Cadê? Vocês estão sendo só usados. Ou então quem apareceu aí tem algum interesse político, eu não sei. Mas é só esse jogo. André serve, me desculpe, eu não tenho relação política com o André, eu sou do PSD, mas André serve muito bem para apoiar. Quando André mete as caras para ser candidato, é chumbo cruzado, é tiro grosso para cima dele. É uma pena, né, que ele tem essa situação aí, mas é isso, tá? Quando o André não é candidato, não aparece nada de André. Mas quando é candidato, ele tá apoiando todo mundo, aí não tem problema, André presta. Agora, quando ele é candidato, aí vem esse negócio aí, como se já colou uma vez, vai colar sempre. Então vamos queimar. Mas o rapaz que defendeu o garotinho, o outro que participou, o Pedro, já disse aí, quando o garotinho foi preso, mulher foi presa, família, filho com problema, mais de não sei quantos processos, corrupção. Meu amigo, olha, defender garotinho é quase que sair a alma do corpo. Não se meta com isso, não. Não vá por aí não, que se você não gosta de André, não vai votar em André, porque se tem outras intenções políticas, tudo normal, tudo bem. Agora não defenda garotinho não, porque o povo do Rio de Janeiro tirou ele da política e não quer dar mais outra oportunidade não. Presidente, à vontade, Marco Júnior, a pergunta dele com relação a... Sim, a lei proibindo. Veja, como eu disse anteriormente, que não temos a legitimidade para propor, né, ter essa iniciativa. Teria que vir do Executivo, mas, de fato, eu particularmente, eu acho que, às vezes, é um transporte para o passageiro que não tem tanta segurança, tá? Você caiu de uma moto ali, você e o asfalto, ou você e o poste, ou você e uma mureta. Então, mas são diversos pais de família, são muitos trabalhadores que estão no sistema, a gente não pode, né, também prejudicá-los. Então, a gente tem que, na minha opinião, trabalhar para regulamentar, para que seja um transporte com segurança, para que realmente eles tenham também condições de transitar bem. O caminho é esse. A gente tem que ver qual é a realidade. A realidade não é que eles existem, então aí são pais de família, trabalhadores, a gente não pode prejudicá-los. Muitas vezes também tem a facilidade de como eles circulam mais fácil no trânsito, né? Já ajuda também a população a andar mais rápido, resolver os problemas mais rápido. Então, eu acho que o caminho não é proibir, não é prejudicá-los. O caminho é regulamentar e dar condições de trabalho e também que a população tenha um transporte mais seguro. O Cristiano Motoboy diz aqui, Narciso, fala para Ricardo Vasconcelos para criar um projeto de educação para os motoboys. Do tipo, só pode rodar em aplicativos quem tem mais de 5 anos de experiência no trânsito e criar também um rodízio já de carro. É mais uma sugestão aqui para este assunto, presidente. Então, é como eu estou dizendo, Cristiano, a gente como vereador, a lei não permite que a gente tenha iniciativa de propor isso. Tem que vir do Executivo e aí sim, a gente ajusta na Câmara, mas... a gente pode cobrar e pressionar a prefeita. Rodízio de carro aqui em Aracaju não vejo necessidade ainda. Eu acho que a gente tem que melhorar a fluidez do trânsito, ampliando vias, como eu sempre defendi, né? Não está construindo vias com 2 faixas mais aqui na cidade. Não dá mais para a gente desapropriar e alargar algumas vias aqui em Aracaju, mas pelo menos as novas que a gente tiver construindo, a gente já faz com 3, 4 faixas, né? Então, a gente tem buscado isso com a prefeita, né? Emília tá ali fazendo aquela obra ali, descendo a Godofredo Diniz, na 13 de julho, já vai cair na beira-mar, vai largar mais uma faixa. Então, estamos tentando melhorar, né? Esses corredores também dão uma maior fluidez no trânsito. Mas é isso, tá? Vamos à participação do povo aqui no Jornal da Fã. Põe o povo no ar. Bom dia, Narciso. Bom dia, Magna Santana. Bom dia, Antero Alves, Raimundo Moraes, o Danilo e milhares de ouvintes dessa conceituada emissora de grande audiência.
E bom dia aí ao presidente da Câmara dos Vereadores, Ricardo Vasconcelos. Narciso, eu nunca vi um bairro tão esquecido e abandonado pelas autoridades, principalmente pelos vereadores de Aracaju. Porque o conjunto habitacional, o Agamenon Magalhães foi o primeiro conjunto habitacional do estado de Sergipe e é um bairro que é esquecido e abandonado por eles. Aqui a qualidade de vida é zero. Uma praça não existe. Você sabe qual é o lazer das crianças? É brincando no meio de uma rua. O jovem improvisa equipamento no terreno baldio para fazer seu exercício. As pessoas fazem caminhada em uma ciclovia competindo com as bicicletas. Mas não vejo um vereador que coloque uma verba para uma construção de uma praça aqui dentro do Agamenon Magalhães. É inaceitável, é com muita tristeza. Então fica aí a minha participação. Muito obrigado pelo espaço, Narciso. Um grande abraço, Gilvão do Agamenon. Bom dia, meus amigos da FAM. Narciso, eu gostaria de perguntar ao presidente Ricardo Vasconcelos se ele acha que vai atrapalhar a eleição de Fábio essa questão da água, do abastecimento da água, já que ele foi contra a privatização. Gessinho News, o pai de Isabela, para vocês da FAM. Valeu, meus amigos. Bom dia a todos. Bom dia, Narciso. Bom dia ao nosso presidente aí, Ricardo. Eu não sei por que ninguém comenta com relação ao rompimento de Ricardo com Emília. Não sei por que ninguém comenta logo no início da gestão ela ter tesourado ele em todas as comissões. Ela tirou ele de tudo logo no início da gestão. Por que ninguém comenta isso? Eu aí vou fazer o contrário. Por que você não escuta o que é comentado? Porque a imprensa o que mais fez ao longo de 2025 foi comentar sobre esta relação de Emília com Ricardo. Em Sergipe, em todo o Brasil, precisou de caminhão Munkel Guindaste para transporte, movimentação e elevação de cargas, remoção de equipamentos na área comercial e industrial, além de suporte direto na construção civil. Ligue 3041-5931, 3041-5931 e chame a Apolo. Acesse as redes sociais e conheça os nossos equipamentos no @Apolo com 2Ls _ Aracaju, @Apolo com 2Ls _ Aracaju. Para o auto, precisou, chama Apolo Munks e Guindastes. Atenção, você proprietário de centro automotivo, frotista, dono de posto de combustível, autopeças, profissional da indústria. A Master Distribuidora tem um portfólio completo de lubrificantes para o seu negócio, desde lubrificantes automotivos e industriais e para máquinas agrícolas. Trabalhamos com as melhores marcas para garantir a excelência que os seus clientes merecem. Condições especiais e entrega rápida é na Master Distribuidora. Master Distribuidora, qualidade que você confia. Fale conosco pelo 998-19-6439, 998-19-6439 ou pelo Instagram, Master Distribuidora SE. Anota aí também o Dr. Érico Melo manda aqui a sugestão. A melhor opção é criar regras para a atuação dos mototaxistas, com equipamentos de proteção, como o mata-cachorro, antena corta-linhas e etc. O que não pode é deixar qualquer pessoa sem experiência nenhuma estar fazendo transporte de passageiros. Obrigado, doutor Érico, pela participação. À vontade, presidente. Então, o que o Érico acabou de falar, o que eu acabei de sustentar, né? Que a gente tem que criar regras, que a gente tem que regulamentar. O caminho não é proibir, né? O caminho é a gente dar condições para que o transporte ele flua e gere emprego também. Então, eu sempre vou estar do lado da população. E se for ouvir a população, ela quer esse transporte. Para andar mais rápido, mais barato, mas acabar não. Veja, eu não me recordo o nome dele, mas eu sei que é o pai da Isabela. Ele me questionou. Gessinho, você questionou, ele gosta de chamar de pai da Isabela, então pronto. Veja, você questionou se a Iguana poderia atrapalhar na eleição de Fábio. Acho que não, porque em que pese, né, eu tenha desde o início um posicionamento público meu, né, que eu achava que não era o melhor caminho para Deso isso. Mas são problemas que não se resolvem do dia para a noite. Ou com a 10, ou sem a 10, ou com a Igual, outra empresa qualquer. Eu acho que muitas vezes algumas críticas à Igual são muito injustas. Porque o problema de falta d'água, um rompimento de um adutor, um rompimento de uma tubulação geral, uma falta de água, uma falta de energia, uma queda de energia numa estação, são coisas que podem acontecer com qualquer empresa, privada, pública. Então, às vezes a gente... Mas é muito fácil falar isso com quem está com falta de água dentro de casa, né? Então, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo assim, tem problemas que acontecem que não dá para a gente fugir muito. Mas a Iguala está tentando melhorar, acredito que vai melhorar, a DES está dando suporte, então eu não vejo isso como algo que vai desgastar a imagem de Fábio, porque todo mundo sabe que a intenção de Fábio também fazer isso foi
de avançar com investimentos, né, no saneamento. Então, eu acho que até lá a gente vai equacionar muitos problemas. O Gilvan, no Agamenon, diz que os vereadores não se preocupam com o Agamenon. Veja, a gente tem feito uma série de destinação de emendas. Quando a gente coloca emendas para os hospitais, o Hospital Cirurgia atende a população do Agamenon, o Hospital Universitário atende a população do Agamenon, o Santa Isabel e o São José atendem a população do Agamenon. Agora, tem coisas que o povo quer que o vereador faça que não dá para o vereador fazer, é competência da prefeitura. O vereador não faz obra, Gilvan. Ele pede para fazer uma praça aqui. Se você tem, eu sou franco aqui para dizer que eu não pedi recentemente nada para o Agamenon, até porque eu não ando fazendo tanta politicaria, são outros vereadores que fazem naquela área. Mas aqui na Veneza, onde eu estou, 14 ruas foram asfaltadas com minhas emendas, agora, em 2025. Eu coloquei emenda esse ano para reformar uma praça aqui na Veneza. São 2 praças que nós temos, a praça da esquina do Zé do Povo e a praça aqui do lado do colégio. A do lado do colégio vai ser reformada esse ano com recursos das minhas emendas. Então, Grajeru tem várias ruas que são no paralelepípedo. Já asfaltei algumas, pavimentei algumas, vamos pavimentar com minhas emendas outras esse ano. Então, tem vereadores que a gente vai se dividindo. Uns atuam em tal bairro, outros atuam em outros, e a gente vai tentando ajudar a prefeitura a resolver os problemas. Então, Gilvan, compreenda que ruas que são asfaltadas, praças que são feitas, reformadas ou construídas, a gente também depende muito do apoio do executivo, né? Então, vamos ver o que dá para fazer, se encontra terrenos aí, vamos ver o que precisa melhorar em termos de ruas, mas observe a cidade como um todo, né? O Agamenon faz parte da cidade de Aracaju. Então, tem mais alguma pergunta para responder? Não sei se na dos ouvintes você já foi em todas. Acho que já foi em todas. Já foi em todas? Então põe mais ouvinte no ar. Bom dia a toda a sua equipe, né? Agradecer a Ricardo pelo intermédio aí de valorização dos servidores públicos junto com o vereador Isaac e a prefeita Emília. Parabéns, grande abraço e bom início de ano legislativo aí municipal. Agora da saúde. Bom dia, Narciso, bom dia para todos que fazem a Fã FM, bom dia para todos os ouvintes do Jornal da Fã, bom dia aí para o presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, Ricardo Vasconcelos. Ô Narciso, veja só, eu estou ouvindo aí atentamente a entrevista do Ricardo, né, e uma coisa me chamou a atenção. Ele falou que na saúde de Aracaju não há mais reclamações. Ricardo, com todo respeito à vossa pessoa, certo? Mas eu acho que o senhor precisa andar mais nos bairros, né, e visitar mais os postos de saúde de Aracaju, porque eu tenho muito contato com as pessoas que são moradoras de Aracaju. Eu moro em Socorro, mas eu trabalho praticamente, passo o dia todo em Aracaju, e a gente se comunica bastante com as pessoas da capital, né? E a reclamação é em peso em relação à saúde de Aracaju. Falta de consultas com alguns especialistas, falta de remédio, né? Falta de marcação de exames, né? Porque sempre tem o problema da análise, né? Tudo bem, tem a questão da regulação, mas é um problema que o município precisa resolver. Então, tem várias reclamações em cima da saúde pública da capital que é preciso que se resolva. Então eu acho que o senhor não está acompanhando 100%, ou sua assessoria não está lhe passando os dados concretos da questão da saúde aqui de Aracaju. Um grande abraço, um bom dia a todos. Atenilson do Jardim Socorro, Buraqueiro de Enxemear. Bom, Narciso, bom dia. Nessa vez uma pergunta ao novo vereador. É interessante que ele, quando Edivaldo era prefeito, ele não ia no rádio falar tanto assim de Edivaldo, não. Hoje Edivaldo não é mais prefeito, ele está aí conversando tanta coisa de Edivaldo. Hoje a prefeita é Emília. Eu gostaria de saber dele aí, por favor. Vou não se identificando. Vamos lá. Adenilson foi o primeiro, né? Atenilson. O primeiro foi o Pagode da Saúde, que falou do reajuste para os servidores. O Pagode é o que a gente vem, né, defendendo, né, que é preciso valorizar o funcionalismo, e a gente está fazendo isso. Atenilson questionou, foi o segundo, ele questionou o quê, Narciso? A saúde. Ah, sim, veja. Atenilson, eu vou fazer das minhas palavras as de Narciso nesse instante. Você precisa acompanhar mais as coisas. Veja, você disse que mora em Socorro, é por isso que eu acho que, de fato, isso que algumas pessoas falam para você, mas eu acho que, veja, ó,
Eu não disse aqui na rádio que não há problema nenhum, que não tem problema nenhum mais na saúde de Aracaju. Eu disse que a saúde melhorou muito e que diminuíram muitas reclamações pra gente, as cobranças. Eu não disse que está tudo perfeito. Pelo contrário, você acertou numa questão. A questão de consultas com especialistas é um gargalo ainda. Então, ontem eu falei isso lá no meu discurso na Câmara. Tá? Então, melhorou muito, melhorou. Agora, ainda tem problemas para resolver? Temos. Mas não está mais o caos que estava no final da gestão de Edivaldo. Isso aí você vai conversar com qualquer vereador de oposição ou situação e eles vão dizer a mesma coisa. Então, eu sei o que eu estou falando. Minha assessoria não está cochilando, nem eu estou cochilando. Rodo, sim, os bairros todos, as unidades básicas de saúde. E a gente sabe, a gente conversa com os profissionais, a gente sabe, melhorou muito, mas ainda tem coisas para resolver. Ponto. O outro, foi o último, foi o... Ele não se identificou e ele disse que eu nunca fiz nenhum tipo de reclamação quando eu era vereador com o Edivaldo. Bom, aí eu deixo aqui para, então, Narciso dizer aqui, se ele não se identificou, né? Porque às vezes essa turma gosta de falar as coisas e se esconder. Veja, você também acho que talvez não morava aqui em Aracaju, não acompanhava, mas se você for pesquisar um pouquinho, eu sendo base de Edivaldo, fui um dos que mais cobrei, e por isso que Edivaldo não me queria como presidente, por isso que Edivaldo tem as chateações dele comigo, porque eu não era um vereador da bancada do Amém. Então eu estava ali, ajudava, né, politicamente, eu colaborei sempre, votei nele sempre, mas aquilo que eu achava que não estava bom, eu sempre me posicionei. E publicamente, não é pelos cantinhos não, meu jogo é aberto, é tete a tete. Então você pergunta aqui a Narciso, a outros comunicadores, se eu sempre não estive publicamente em rádio, em tudo, demonstrando a minha insatisfação com vários pontos em relação a Edivaldo. Não é porque Edivaldo deixou de ser prefeito que agora eu vou continuar falando, não. Quando ele tinha o poder, que ele tinha caneta, você não falava. Agora você fala, meu Deus do céu, olha, pra outro, pra cima de mim não. Vamos lá, mais ouvintes interagindo com o presidente Ricardo Vasconcelos aqui no Jornal da Fã. Bom dia, Narciso, bom dia a todos os ouvintes, bom dia ao presidente Ricardo. Aqui é o Anderson, Narciso. Narciso, na verdade, André Moura foi o deputado que mais destinou recurso para Sergipe. Em um momento crítico do governo, foi naquela transição entre Dilma e Temer, e que a população do Brasil teve corte de recurso, corte na educação, corte na saúde, todo mundo sabe. E Sergipe não foi impactado, graças ao trabalho do André. Enquanto os outros estados estavam sofrendo, Sergipe, né, foi agraciado com o trabalho de André. Então, Sergipe precisa do mandato de André no Congresso Nacional, né, desde que seja a federal ou a senador, mas o trabalho de André é extremamente importante para Sergipe. E para finalizar, Narciso, eu vejo aí, ele diz, ele é isso, é aquilo, é em Pirambu, não sei o quê, mas quem conhece André, vota em André. É só você ver a votação de André em Pirambu, a votação do grupo de André em Pirambu, que vai saber que quem conhece André, segue André. Um abraço, Narciso. Bom dia, muito bom dia. A respeito da saúde de Aracaju, ele realmente não está acompanhando a saúde de Aracaju para dar um depoimento desse, dizer que a saúde está sem reclamações. Eu, como usuária, uma coisa que eu tenho observado é o seguinte, é a questão de CID. Se não tiver um CID bom quer dizer que a pessoa está morrendo. Se não tiver esse CID bom, desse jeito, a gente só vai para um médico ou só vai para fazer um exame especializado com 1 ano, 2 anos. E olhe lá. Agora, se o CID for bom, se a pessoa estiver morrendo, aí no instantinho é liberado. Simples assim. Uma ultrassonografia transvaginal que eu dei entrada foi negado. Um médico especializado em oftalmologia foi negado. E aí eu pergunto, aonde é que está andando esse acompanhamento da saúde em Aracaju? As coisas sendo negadas. É inadmissível. Se a gente tem necessidade, por que está sendo negado? Bom dia, Narciso. Bom dia, Magna. Bom dia, Andero. Bom dia, Ricardo Vasconcelos. Ricardo Vasconcelos, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O senhor não acha que já está na hora
de doutora Emília, junto com os vereadores que o apoiam, botar os projetos dela em prática e dos vereadores não, em vez de estar só concluindo as obras de Edivaldo. Ou vocês não têm projeto para Aracaju? Tem que concluir só o de Edivaldo. Rivaldo aqui de Pedra Branca, Laranjeira. Mandando um abraço aqui para Carla Rojão, que também está acompanhando a entrevista e diz aqui, meu presidente é top. Obrigado, Carla, pela audiência de sempre. À vontade, presidente. Eu vou começar por Rivaldo. Rivaldo, veja, a prefeita Emília ela tem que terminar. Ela não pode, porque foi Edivaldo que começou uma obra, deixar a obra para lá, porque vai levantar o nome de Edivaldo, isso, aquilo, outro. Ela tem que terminar todas as obras que Edivaldo deixou em andamento. E ela tem já uma série de obras dela aí, já ela está agora começando o projeto para reformar 200 e poucas praças em Aracaju, a questão dos ônibus elétricos, a questão da malha viária aqui em Aracaju, está vendo o centro todo asfaltado, comprando usina nova de micropavimentação, reestruturando essa parte do pronto atendimento aqui no município de Aracaju, escolas sendo reformadas, unidade básica de saúde sendo dada ordem de serviço aí, foram 3 ou 4 para construir novos. Então tem reforma de escolas agora todas com ar-condicionado. Então assim, tem coisas acontecendo, né? Agora, é o primeiro ano, ela está começando o segundo ano, ela arrumou a casa para ela agora deslanchar. Primeiro, para você botar um carro numa pista para você viajar, você não faz uma revisão dele, você não alinha ele todinho, deixa todo arrumado, e depois que você vai para a pista e você acelera. Eu acho que é isso agora. Se ela não funcionar, aí o bicho vai pegar. Ela começou agora a gestão dela para valer, arrumou a casa, agora é hora de mostrar para que veio. E a gente conversa isso muito com ela, e a gente está alinhado nesse sentido. Então, a gente vê que realmente ela está dando continuidade, está inaugurando mais coisa, Edivaldo, mas isso é natural da gestão, tá? De quem entrou. Perla disse que ainda tem uma série de problemas na saúde, com exames de especialidades, sim, as especialidades ainda tem problema, mas melhorou muito, melhorou. Veja como está a anestopia, veja como está a fluidez no agendamento, numa série de exames nos postos de saúde, medicação sendo dispensada. Então, melhorou e a gente está tendo esse feedback da população. Mas eu não disse que está perfeito, eu disse que não tem problema, não disse isso, tá? O primeiro foi um rapaz que falou de André, eu vejo da mesma forma, tá? É o Wanderson. Wanderson, ele fala a questão da quantidade de recursos que André trouxe para Sergipe. Veja aí que a BR-101 é um problema que se arrasta aqui, ninguém resolve, senador, deputado federal, ninguém resolve, presidente da República, né? Então, a gente precisa de pessoas que trabalhem, que resolvam, sejam resolutivas, que peguem na alça do caixão e levem até o final. Então, eu vejo esse perfil, André, um cara mesmo que trabalha, que resolve os problemas. Então, eu acho que a gente está precisando de menos falastrões e mais caras que resolvam o problema. Para a gente finalizar, a Dilma Gomes também manda aqui uma mensagem. Ela diz aqui: bom dia, Narciso. Discordo dessa fala com relação à saúde. Até agora nada melhorou na saúde. É uma vergonha. Mande ele nos postos de saúde. Só exames, filas, continua perdendo um dia todo para ser atendido. É a Dilma Gomes, presidente. Dilma, veja, tem algumas áreas que ainda tem problema. O chamamento público, por exemplo, especialista, neuropediatra, sabe? O oftalmologista diminuiu muito com essa carreta, com esses mutirões que têm sido feitos aí. Agora, tem situações? Tem, mas melhorou porque todo mundo diz isso. E a gente que fiscaliza, a gente que acompanha, a gente também vê. Não está o caos que estava no final da gestão de Edivaldo. Também não estão as mil maravilhas. Mas que melhorou. É isso que eu estou dizendo aqui. Presidente, para a gente poder finalizar, segunda suplência da sua chapa de André Moura. Quando é que vocês vão fazer esse desfecho? Com quem é que está sendo dialogado? Houve um convite ao Fabiano Oliveira? Está confirmado esse convite? Está confirmada a resposta? Quando é que a gente vai ter um desfecho aí? Narciso, veja, isso é uma situação que todo agrupamento vai ainda dialogar melhor. Fabiano é um querido, um grande amigo, acho que seria um grande parceiro de chapa para finalizar isso aí. Mas há uma corrente que defende que tem que ser uma mulher. E eu sou um desses simpáticos a isso. Eu gosto demais de Fabiano, acho que seria fenomenal o Fabiano estar com a gente. Possa ser que se concretize isso, mas eu acho que uma mulher daria um tchan na chapa, sabe? Quem seria o seu nome? Não tem bem isso ainda desenhado, não. Mas eu acho que a gente tem que precisar fazer uma chapa bem representativa, tá? A gente tem que desenhar isso aí. Pode ser que seja Fabiano, pode ser que seja outra pessoa qualquer político, qualquer pessoa que tenha essa afinidade conosco, mas não necessariamente uma mulher. Só vai sair a chapa se tiver uma mulher. Não, mas eu sou um simpatizante dessa ideia de que tenha, já que temos dois homens ali encabeçando a candidatura,
eu acho que tem que ter uma mulher. André aceitou sua sugestão, vai ser uma mulher. Quem é que você sugere? Não, veja, não tá batido martelo não, tá? Mas eu acho que tem que ser uma mulher que tenha uma representatividade muito forte no segmento evangélico, por exemplo. Eu acho que tem que ser uma mulher que tenha ligação também com os movimentos sociais, que dialogue muito bem. Eu já dialogo muito bem com o funcionalismo público. A André dialoga bem com todos os segmentos da sociedade, empresariado, com a classe política. Eu acho que a chapa precisa também mais entrar agora por esse lado aí, mais de um movimento social, de uma representatividade com talvez o segmento uma mulher negra, talvez assim. Tal. Quem é o nome que passa pela sua cabeça? Sinceramente, ainda não passa nenhum. Mas... Você desenhou tão bem o perfil. Tô só procurando ela ainda, mas ainda não achei. 8h59, mandando abraço aqui para o ex-vereador de São Cristóvão, Diego Prado, que diz aqui: bom dia, Narciso, admiro a postura ética e o compromisso do excelentíssimo senhor presidente da Câmara, o amigo Ricardo Vasconcelos, com as demandas da nossa população. Obrigado, vereador Diego, pela audiência de sempre. Presidente, espaço sempre aberto, a gente espera que a Câmara Municipal de Aracaju continue com essa postura que tem tido ao longo dos últimos anos, de uma postura de independência, de aprovar quando há essa aliança com o Executivo, que tem que ser aprovado, mas de focar em um trabalho que seja efetivamente defesa da população. Nós estaremos aqui, como sempre tivemos ao longo de todos esses anos, observando aquilo que é de positivo e o que é de negativo, para cobrarmos também de vocês no Parlamento as demandas que a população apresenta para a gente e fazer as críticas quando entendermos que elas precisam ser feitas. Obrigado pela presença, espaço sempre aberto. Perfeito, Narciso. Antes, eu quero mandar um abraço para o ex-presidente da Câmara lá de São Cristóvão. É um talento na política daquela cidade. O Diego é preparadíssimo, novo, menino que tem um futuro brilhante pela frente. Eu digo para você, me tornei presidente com o Diego já finalizando. Eu admiro muito o Diego. É um exemplo a ser seguido, um menino muito pé no chão, tem um futuro brilhante pela frente, Diego. Um abraço para Diego. Veja, Narciso, eu que agradeço a vocês. Eu gosto muito da imprensa que acompanha a gente. Eu não gosto, muitas vezes, daqueles que não sabem nada do que aconteceu e depois fica pegando os recortezinhos e fica distorcendo muita coisa, falando besteira. Então, eu admiro muito quem faz a boa informação como vocês. Você é um cara muito responsável, Magna também, muito inteligentes, acompanham, fazem as leituras corretas, porque, olha, é muito metido, entendido que está nessa imprensa, às vezes, falando besteira. E vocês respeitam a população, vocês procuram checar a informação para ver se realmente tem um mínimo de verdade, e tem que ser assim. A nossa população merece ser bem informada para que a gente não crie nenhum tipo de problema. E vocês, aqui todo o Grupo Fã, faz esse grande jornalismo. A gente só tem que parabenizar, reconhecer. Por isso que a gente não mede esforços. Às vezes a gente está ali no meio de uma sessão tensa. Magna, me dá uma entrevista assim rapidinho, a gente faz o esforço, vai e sai, a gente está querendo sair para almoçar ali 2, 3 horas da tarde, para dar. Eu procuro reconhecer os bons profissionais, porque em todas as profissões temos os bons e os ruins. Então, para os bons, tudo. E os ruins a gente tenta ir afastando. E tem, viu? No meio de vocês tem um jabazeirozinho, uma turminha meio complicada. Mas vamos seguir em frente. Um abraço e um bom 2026. Obrigado, um abraço e até a próxima. Porque a Iguá Sergipe vem ampliando seu investimento em todo o estado, com obras que vão beneficiar mais de 640 mil pessoas em 30 municípios. Serão mais de 100 milhões de reais investidos para aumentar a distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. As ações incluem a modernização dos sistemas de produção, adução, reservação e distribuição para garantir mais eficiência e segurança na entrega, especialmente durante o período mais quente do ano. Entre as obras em andamento estão a ampliação de reservatórios, a modernização de redes, a construção de novas estações, a instalação de novos sistemas de bombeamento. Um grande avanço para garantir mais bem-estar e segurança para os sergipanos. Iguá Sergipe, cuidado que chega junto.